Tudo bem? Quer dizer, espero que esteja tudo bem. Não quer dizer que você teve coragem de vir escutar o nosso primeiro conto, de arrepiar, de gelar os ossos. O nosso primeiro conto de arrepiar é de um grande escritor, considerado por muitos o pai do terror. Sim, Edgar Allan Poe. O conto que nós vamos escutar é desse grande escritor. Edgar Allan Poe nasceu em Boston no dia 19 de janeiro de 1809. Poe viveu em uma família de atores até próximo aos 3 anos de idade, quando perdeu sua mãe, que foi vítima de tuberculose. Poe foi criado por um casal chamado John e Frances Allan. Ele foi adotado e sua educação foi cercada de rigidez por essa nova família. Após o episódio, Edgar Poe passou a se chamar Edgar Allan Poe. Graças à família, pôde estudar na Europa e ter uma carreira acadêmica. Allan Poe deixou poemas, contos, romances com temas de mistério e de terror. Muitas de suas obras exploram a temática do sofrimento causado pela morte. O poeta acreditava que nada seria mais romântico que um poema sobre a morte de uma mulher bonita. A morte do mestre do terror é cercada de mistérios até os dias de hoje. Em outubro de 1848, Poe foi visto vagando pelas ruas com roupas de outra pessoa. Segundo relatos de biógrafos, ele agonizou durante 4 dias até morrer. Até hoje, sua morte é um mistério. Ele também é considerado criador do conto policial. Seus poemas mergulharam nas tristezas e as narrativas em temas da morte que refletiam os tormentos do autor. Por outro lado, ele é também considerado o pai dessas modernas histórias de detetive. Suas obras foram um marco para a literatura norte-americana contemporânea. Alguns dos contos influenciaram gerações de escritores de livros e também de muitos dos filmes que a gente vê hoje de terror e suspense. Alguns dos seus poemas, O Gato Preto, O Corvo e Annabel Lee. Preparados para escutar um dos contos dele? Espero que sim. O Baile da Morte Vermelha, Edgar Allan Poe. A morte vermelha muito devastava o país. Nenhuma praga jamais fora tão fatal. Tinha no sangue seu avatar e seu selo, o horror escarlate do sangue. Provocava dores agudas, tonturas repentinas e, por fim, uma profunda hemorragia. As manchas vermelhas pelo corpo e, sobretudo, no rosto de suas vítimas era a bandeira da peste. O ataque, a evolução e o fim da doença duravam apenas meia hora. O príncipe Próspero, contudo, seguia feliz, destemido e sagaz.
quando metade da população de seus domínios morreu, ele convocou à sua presença 1000 amigos sadios e despreocupados entre os cavaleiros e as damas da corte e com eles se retirou em reclusão em uma imensa e magnífica construção, uma abadia encastelada, uma alta muralha espessa e circulava e fechava com portões de ferro. Os cortesões, após terem entrado, trouxeram consigo fornalhas, martelos, maçaricos e soldaram os cadeados. O local foi amplamente abastecido com provisões. Desta forma, os nobres poderiam desafiar o contágio, o mundo externo, que tomasse conta de si. O príncipe providenciara todas as comodidades para o lazer de seus convidados. Havia palhaços, bailarinos, músicos, havia beleza e vinho. E muita, muita comida. Lá fora, a morte vermelha devastava. Dentro da abadia, só festa. Ao final do 5º ou 6º mês de reclusão, enquanto a epidemia avançava violentamente do lado externo, o príncipe Próspero resolveu dar um baile de máscaras. Era um espetáculo incrível, esse baile de máscaras. Contudo, primeiro deixe-me descrever os cômodos onde o evento foi realizado. O espaço onde se realizou esse fantástico baile de máscaras era um conjunto de várias salas que se interligavam e se deslizavam entre si. Esses cômodos estavam dispostos em um que não conseguia ver o outro. A cada 20 ou 30 metros, uma curva brusca revelava um novo efeito. No meio de cada parede, à esquerda e à direita, uma janela gótica alta e estreita dava para um corredor fechado que seguia as curvas do aposento. Essas janelas eram compostas por vários vitrais cujas cores variavam de acordo com a cor predominante da decoração de cada aposento. A da extremidade leste, por exemplo, era azul e suas janelas exibiam um vívido azul. O segundo aposento era todo verde, assim como os caixilhos de suas janelas. O quarto era mobiliado e iluminado em tons laranja. O quinto, branco. O sexto, violeta. O 7º apartamento era todo envolto em tapeçarias de veludo negro que desciam do teto cobrindo todas as paredes, caindo em pesadas dobras sobre um carpete do mesmo tecido e cor. Este, no entanto, era o único cômodo onde a cor das janelas não acompanhava a decoração. Os vidros eram escarlates, um vermelho intenso como sangue. Em nenhum dos 7 aposentos havia qualquer lustre ou candelabro. Não havia tipo algum de iluminação, oriunda de lâmpadas ou velas em nenhum dos cômodos. Porém, nos corredores que interligavam as salas, em disposição oposta das janelas, erguia-se um pesado tripé com um braseiro de fogo que resguardava seus raios pelos vitrais e iluminava fartamente os cômodos. Porém, no aposento negro, a oeste, o efeito das chamas banhadas nos tecidos escuros, filtrada pelos vidros vermelhos como sangue, eram
extremamente aterrorizantes e produzia, naqueles que olhavam, tamanha expressão de pavor que poucos entre os convidados tinham coragem de entrar ali. Era também neste cômodo que pairava em oposição à parede oeste um imenso relógio de ébano. O pêndulo oscilava com um som lento, pesado e monótono. E quando o ponteiro dos minutos contemplava sua volta, prestes a marcar a hora, o mecanismo produzia um som claro, alto, profundo e de uma intensa musicalidade, mas de timbre e ênfase tão peculiares que a cada hora decorrida os músicos da orquestra paravam sua apresentação por um momento para escutá-lo. Bem como os que dançavam, paravam e ficavam a escutar as badaladas do relógio com um certo desconforto, algo que incomodava a todos os convidados. Quando o relógio parava de soar, todos voltavam a dançar e tocar. Apesar disso acontecer a cada hora, o baile seguia alegre e magnífico. O príncipe tinha gosto extravagante e exigia que seus convidados no baile usassem máscaras. Enquanto isso, o baile transcorria apenas parando quando o relógio soava suas badaladas. Os convidados percorriam todos os aposentos felizes, divertindo-se. Porém, no aposento negro, nenhum dos convidados mascarados se atrevia a ir, pois chegava e aquela luz rubra pelas vidraças cor de sangue e a escuridão daquelas tapeçarias provocavam um terror, um pavor. E aquele que colocava os pés no negro do tapete ouvia escapar do relógio de ébano um abafado estrondo mais forte do que os que alcançavam os ouvidos daquele que gozavam alegrias mais remotas em outros salões. Então, ninguém se atrevia a entrar. Tais cômodos estavam lotados e neles pulsava o coração da vida, o coração da alegria. E o baile seguia, até que por fim o relógio soou meia-noite. A música cessou, como já contei, interrompendo também a evolução dos que dançavam. Repetiu-se a mesma interrupção incômoda que havia acontecido antes. Agora, porém, eram 12 badaladas a soar no relógio. 12 badaladas da noite, da meia-noite. Em virtude do tempo que transcorria mais demorado, os convidados mais pensativos acrescentaram maior energia às suas meditações. Então, os que participantes na multidão do baile, por estarem meditando, notaram uma nova presença. Espalhou-se em sussurros pelo baile e fez surgir um burburinho, um murmúrio de desaprovação, surpresa e, por fim, terror, horror e repulsa. Em uma congregações de aparições, tal qual pintei, podia supor que nenhuma fantasia incomum seria capaz de causar tamanha sensação. Entanto, essa determinada fantasia
assustou os convidados presentes. De fato, naquela noite, todos estavam mascarados e o príncipe deixava ilimitado para passar as fronteiras da extravagância. O príncipe tal era assim, o grande príncipe Próspero. Porém, essa fantasia era de muito mau gosto, pois certos assuntos não admitem brincadeiras. Essa figura alta e esquelética, trajando da cabeça aos pés, se vestia de morte. A máscara que cobria seu rosto fora criada para imitar com tamanha perfeição as feições de um cadáver enrijecido, que nem mesmo um exame mais minucioso reconheceria como falsa. Contudo, o mascarado tinha ido longe demais, reproduzindo justamente a figura da morte vermelha. Seu traje estava coberto de sangue e sua testa ampla, bem como todo o seu rosto, estava salpicado com o horror escarlate do sangue. Quando o olhar do príncipe Próspero caiu sobre tal imagem, que avançava lenta e solenemente entre os convidados, como se fosse para desempenhar seu papel de morte, viram-me o príncipe. Ele se agitou primeiro com um violento espasmo de terror ou desgosto, depois com uma ira, uma raiva que lhe atingiu as faces, deixando-as vermelhadas. Quem se atreve? Perguntou em voz rouca para os cortesãos que rodeavam. Quem se atreve a nos insultar com este escárnio blasfêmico? Segurem-no e removam sua máscara para sabermos quem será enforcado nas muralhas quando o sol nascer. O príncipe Próspero se encontrava no cômodo leste, o azul, quando proferiu tais palavras. Elas soaram pelos 7 aposentos em um timbre alto e claro, pois o príncipe era um homem forte e robusto, e a música cessara com um gesto de sua mão. Era no cômodo azul onde estava o príncipe com um grupo de cortesões ao seu lado. De início, quando sua voz soou, o círculo mais próximo dele ameaçou avançar na direção do estranho, que naquele momento também estava por perto. Mas logo em seguida, um misterioso mascarado com passos firmes e imponentes aproximou-se do nobre. Porém, em virtude da perplexidade do que o mascarado provocara, com a ousadia de seu traje, os demais convidados, ninguém fez menção de segurá-lo. De modo que, desimpedido, passou bem perto do príncipe, e uma vez que o numeroso grupo, como se tomado por um impulso único, esgueirou-se do centro do aposento para as paredes, prosseguiu sem ser detido, com o mesmo andar solene e seguro com o qual se distinguia dos demais, do salão azul para o roxo, do roxo para o verde, do verde para o laranja, do laranja para o branco e deste para o violeta, antes que houvesse qualquer tentativa de impedi-lo.
Foi então, porém, que o príncipe Próspero, ensandecido de ira e vergonha diante de sua momentânea covardia, avançou às pressas pelos 6 salões sem que ninguém o seguisse, pois estavam todos paralisados por um terror mortal. O príncipe, tendo desbainhado sua adaga, ergueu-a em punho e se aproximara a poucos passos do mascarado, que se afastava. Quando este, tendo alcançado a extremidade do salão de veludo, virou-se de repente e confrontou seu perseguidor, o príncipe. Então, ouviu-se um grito agudo e a adaga caiu sobre o carpete. No mesmo instante, sucumbiu morto o príncipe Próspero. Então, movida pela coragem insana do desespero, uma multidão de foliões de convidados invadiu o salão negro e, rendendo o mascarado que permanecia ereto e imóvel à sombra do relógio de ébano, observaram com horror ao descobrir que a mortalha e a máscara que buscavam arrancar com tamanha violência não abrigavam em seu interior nenhuma forma palpável. Então, a presença da morte vermelha foi reconhecida. Ela penetrara furtivamente entre eles como um ladrão no meio da noite. Os convidados tombaram um por um nos salões de baile, respingados de sangue, caindo na posição que foram ceifados com um olhar de desespero. O som das badaladas do relógio de ébano esgotou-se quando os últimos convidados morreram. As chamas do tripé extinguiram-se e a escuridão, a decadência e a morte vermelha instauraram seu reino sem limites sobre tudo. Então, assustador, esta é a história de Edgar Allan Poe. Na próxima semana teremos outra história desse mesmo autor. Espero que vocês tenham coragem. Se tiverem coragem de escutar outra história de arrepiar.